pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre por que não existe uma vacina para hanseníase. Eu estava lendo sobre a hanseníase e vi essa observação, achei interessante, uma curiosidade para passar para vocês. Não sei se eu vou conseguir gravar muitos vídeos essa semana, porque eu tô com algumas visitas, que são esses três senhores aqui, que são um pouco chatos e talvez eles demandem toda a minha atenção e meu tempo. Semana passada foi aquela visita, essa semana vai ser essas. Então vamos lá. Por que não há vacina? Um dos motivos, tá? E o principal motivo é que eles não conseguem pegar o bacilo que causa a hanseníase e multiplicar ele na cultura, né? Naquelas plaquinhas que eles colocam, assim, tem um meio nutritivo gostosinho pro bacilo, pra bactéria, pra fungo, e aí eles colocam um negócio nutritivo, um esquema bacana, e eles colocam ali a bactéria, ela vai se multiplicando e tudo mais. Normalmente a gente consegue multiplicar fungos, bactérias e fazer o que a gente precisa. Mas é muito difícil fazer isso com o bacilo, né, com o tipo de bactéria que causa a hansenose. Bom, moléstia de Hansen, hansenose ou hanseníase. É tudo nome da mesma doença. Antigamente era chamada de lepra, hoje em dia a gente não usa mais o nome de lepra, porque lepra já tem um significado muito forte, assim, que foi trazido ao longo de séculos, tá? Que é um significado que tinha muito tabu em cima acerca dessa doença, os doentes eram isolados. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre essa questão histórica dessa doença. Ela tem bastante coisa interessante, mas então o que aconteceu? Ao longo do tempo, o DNA dessa bactéria, ela foi se modificando. Então a gente tem a maior parte dos genes, né, são desativados. Então, o código dessa bactéria, a receitinha do bolo dela, para fazer o bolo, a maior parte tá quietinha, não faz nada, não tem receita ali, tá desativado, tá? É só uma cartinha fechada e guardada, é tipo esses arquivos mortos que eu tenho aqui, é isso que acontece. Ou seja, ela não é super ativa assim, chega, destruidora e tudo mais. Por isso é que ela demora para se multiplicar, para se desenvolver. Então, ela demora para se multiplicar ali no sistema nervoso periférico, né, nos nervos, até dar as lesões, até chegar em alguns estágios graves de reabsorção óssea, né, de o dedinho assim da mão, do pé principalmente. Cadê o dedinho? Teve reabsorção muscular, óssea. Então, existem vários tipos de hanseníase. Mas nesse vídeo aqui específico, eu quero explicar por que não fazem a vacina. Ou seja, resumindo, por ter muitos genes desativados, o que acontece? Essa bactéria, ela é muito dependente da célula do hospedeiro. Ela é muito dependente da nossa célula. Ou seja, se você coloca ela no meio de uma cultura, tira ela do corpo humano e coloca ela na culturinha, vai faltar ATP, vai faltar energia para ela. Ela não consegue sobreviver por muito tempo. Não dá certo. Você não consegue multiplicar bactérias, você não consegue pegar partes dela, desativar ela, fazer vacina. É muito difícil, né? Muito difícil. Porque ela é uma bactéria que depende, então, do nosso metabolismo, da nossa célula para conseguir sobreviver, tá bom? E aí quando eles colocam assim no livro, ao longo do tempo esse bacilo foi se simplificando. É esse bacilo que se simplificou? Não é assim que acontece. Para eu explicar isso, eu preciso explicar, por exemplo, quando a gente fala assim, a resistência bacteriana. É essa bactéria que está se marombando e ficando forte? Não é assim que acontece. Eu tenho várias bactérias e aí caiu uma bomba, pá, mata algumas. Ou seja, quem ficou lá? Quem teve resistência de conseguir viver essa bomba que caiu, que são os antibióticos. Ou seja, essas bactérias que sobreviveram, elas vão passar essa receita, nossa, eu consegui sobreviver isso, e ela vai contar isso, vai contar, né, se multiplicar e tal, para as próximas gerações. Então, é assim que quando a gente fala assim, a bactéria tá ficando resistente, é quando a gente pensa em todas as bactérias, porque as mais fracas estão morrendo. Elas morrem, e aí você para de tomar o remédio antes da hora, não mata todas, as que ficam super fortes e ficam se proliferando. E aí eu acho que o que aconteceu? Se simplificando esse bacilo, ele foi se alterando, é porque se esse bacilo aparecesse de um jeito, ele matava o hospedeiro morria, não conseguia, né, se reproduzir, ou seja, o ser humano
pegava uma cepa muito forte, né? Uma espécie muito forte disso daí, e aí ele já morria e a bactéria também morria, né? Então não valia a pena. Ou seja, essas bactérias que são muito dependentes do hospedeiro, do ser humano, ela tem um vínculo, assim, entre aspas, ou seja, ela tem que viver ali, se aproveitar de você e tem que tentar fazer você não morrer. Por isso é que, com o passar dos séculos, houve meio que uma seleção e os seres humanos acabaram, né, um passando a doença para o outro, se reproduzindo, foi acabando selecionando algumas bactérias que conseguiam sobreviver mais tempo. Para elas sobreviverem mais tempo no ser humano, elas não podiam causar tanto mal assim. Ou seja, vírus que são muito potentes, bactérias que são muito potentes, eles já matam a pessoa logo de cara e acabou. Então existe esse vínculo. Parasitas, os parasitas eles vão se adaptando também conforme os séculos que vão passando para não causar tanto mal assim para o hospedeiro. Então foi a mesma coisa que aconteceu com esse bacilo, por exemplo. E aí isso atrapalha a produção de vacina, que você não consegue fazer esse bacilo fora do corpo humano, tá? Então era isso que eu queria explicar pra vocês, espero que tenha esclarecido alguma coisa e continue nos acompanhando, não deixe de curtir os canais do selo da Resistência Científica que estão aqui embaixo, tá bom? E deixe seu joinha, se inscreva nesses canais, no meu canal, em todos os canais e vamos lá, bola pra frente. Tchau, tchau, obrigada!